Você já parou para pensar como era o mundo antes da Bíblia? Como as civilizações antigas viviam, o que elas acreditavam, e como explicavam os grandes mistérios da vida sem as escrituras sagradas que moldam nossa sociedade atual? Imagine um tempo em que as histórias que conhecemos hoje ainda não haviam sido escritas, e os povos antigos viviam guiados por suas próprias crenças, mitologias e deuses. Sem os ensinamentos bíblicos, essas civilizações desenvolviam suas próprias formas de espiritualidade, sua economia e até mesmo suas estratégias de guerra. Vamos embarcar em uma fascinante viagem a essa era, para descobrir como era o mundo antes das Escrituras. Essas antigas civilizações, que floresceram antes da Bíblia, eram incrivelmente avançadas em muitos aspectos. Elas desenvolveram culturas complexas, sistemas políticos elaborados e tecnologias surpreendentes. Mas o que mais intriga é como elas buscavam respostas para os grandes mistérios da vida. Quem eram seus deuses? Como elas viam o papel da humanidade no universo? E como sua visão do mundo influenciou suas sociedades e economias? Hoje vamos explorar essas questões e muito mais, mergulhando em uma época em que o mundo era explicado por mitos, rituais e filosofias únicas. Nossa primeira parada é na antiga Mesopotâmia, lar dos Sumérios, que são frequentemente considerados a primeira civilização da história. Os Sumérios criaram a escrita cuneiforme, uma das primeiras formas de escrita do mundo, que foi usada para registrar transações comerciais, eventos históricos e até leis. Sua sociedade era estruturada em torno de reis e sacerdotes, que serviam como intermediários entre os homens e os deuses. Os sumérios acreditavam que seus deuses controlavam todos os aspectos da vida, e por isso, construíram templos monumentais chamados zigurates para honrá-los. A Suméria não foi a única civilização que floresceu antes da Bíblia. A antiga Índia também possui uma história rica e complexa. A civilização do Vale do Indo, com cidades como Harappa e Mohenjo-Daro, demonstrava um nível de planejamento urbano e organização social muito avançado. Eles tinham sistemas de irrigação e saneamento que estavam à frente de seu tempo. Mais do que isso, a Índia antiga desenvolveu textos filosóficos e religiosos, como os Vedas, que mais tarde se tornariam a base do hinduísmo. Esses textos não apenas influenciaram a espiritualidade da região, mas moldaram profundamente a filosofia e a vida cotidiana. Enquanto isso, na antiga China, dinastias como Shang e Zhou estavam estabelecendo as bases para uma das civilizações mais duradouras da história. A China não só desenvolveu uma cultura rica e diversificada, como também fez contribuições importantes em áreas como a agricultura, a engenharia e a tecnologia. Entre suas muitas inovações estavam a pólvora, o papel e a bússola. Além disso, a filosofia chinesa, influenciada por pensadores como Confúcio e Laozi, ajudou a moldar a maneira como o povo chinês via a vida e o governo. O conceito de mandato do céu, que dava legitimidade aos governantes, moldou a estrutura política chinesa por séculos. Mas não eram apenas as inovações tecnológicas e os avanços econômicos que definiam essas civilizações antigas. Cada uma delas tinha uma rica tapeçaria de mitologias e religiões que ajudavam a explicar o mundo ao seu redor. Os sumérios, por exemplo, acreditavam em um vasto panteão de deuses que controlavam aspectos da natureza, como o céu, a água e a terra. Entre suas histórias mais famosas está o épico de Gilgamesh, uma das primeiras obras literárias da humanidade. Gilgamesh, o herói dessa história, busca a imortalidade, e sua jornada reflete a visão suméria sobre a vida, a morte e a busca por significado. A Grécia Antiga, famosa por sua rica tradição mitológica, também desempenhou um papel fundamental na formação do pensamento ocidental. Os gregos acreditavam em deuses com características humanas, como Zeus, o rei dos deuses, e Poseidon, o deus do mar. Os mitos gregos não eram apenas histórias, mas lições profundas sobre virtudes, heroísmo, tragédias e a interação entre deuses e homens. Heróis como Hércules, Ulisses e Aquiles enfrentaram desafios que refletiam as lutas humanas, e suas histórias continuam a ressoar na cultura moderna. Na Índia, a mitologia hindu era profundamente espiritual e estava enraizada na visão cíclica do universo. Textos como o Bhagavad Gita e o Mahabharata narram a luta pela justiça e o dever, e trazem lições morais e espirituais que ainda hoje são praticadas por milhões de pessoas. Os hindus acreditavam em um ciclo interminável de nascimento, morte e renascimento, conhecido como samsara.
e buscavam alcançar a libertação desse ciclo através da prática espiritual e do cumprimento de seus deveres morais, conhecidos como Dharma. Enquanto isso, na antiga China, o taoísmo e o confucionismo moldaram a maneira como os chineses entendiam a vida e o universo. O taoísmo, em particular, enfatizava a harmonia com o Tao, o princípio fundamental que permeia toda a existência. Para os taoístas, a vida deve ser vivida em sintonia com as forças naturais, sem esforço ou resistência desnecessária. Ao mesmo tempo, o confucionismo enfatizava a importância da ordem social, da educação e do respeito às tradições familiares. Essas filosofias influenciaram profundamente o pensamento e a organização social da China. Mas não eram apenas as crenças religiosas e filosóficas que moldavam essas civilizações. Elas também fizeram avanços impressionantes na ciência e na tecnologia. Os astrônomos babilônicos, por exemplo, desenvolveram métodos complexos para observar os movimentos das estrelas e dos planetas, criando tabelas precisas que os ajudavam a prever eventos como eclipses. Essas descobertas influenciaram outras civilizações, como os gregos e os romanos, e serviram de base para o desenvolvimento da astronomia moderna. Na Índia, matemáticos como Aryabhata fizeram contribuições significativas ao campo da álgebra e da aritmética. E os indianos foram os primeiros a introduzir o conceito do zero, algo que revolucionou a matemática e permitiu avanços significativos na ciência. O desenvolvimento de sistemas numéricos avançados também facilitou o comércio e a troca de ideias entre diferentes civilizações, especialmente através de rotas comerciais como a Rota da Seda, que conectava o Oriente e o Ocidente. A Rota da Seda, criada durante a dinastia Han na China, foi um dos canais mais importantes para o intercâmbio de bens e ideias entre diferentes culturas. Mercadorias como seda, especiarias e pedras preciosas eram trocadas entre comerciantes da China, Índia, Oriente Médio e Europa. Mas mais do que mercadorias, a Rota da Seda facilitou a disseminação de inovações tecnológicas, culturais e filosóficas, transformando profundamente as sociedades que estavam conectadas por essa vasta rede de comércio. No Oriente Médio, a cidade de Petra, esculpida nas rochas da atual Jordânia, foi um dos mais importantes centros comerciais da antiguidade. Situada em uma localização estratégica, Petra servia como ponto de encontro para caravanas que viajavam entre o Mediterrâneo e a Arábia. Hoje, suas impressionantes estruturas como tesouro ainda podem ser vistas, oferecendo uma janela para o passado e para a riqueza acumulada por meio do comércio. A antiga civilização maia, localizada na América Central, também fez avanços impressionantes, especialmente na astronomia e na matemática. Os maias construíram observatórios e desenvolveram calendários incrivelmente precisos, que eram usados tanto para prever eventos astronômicos quanto para marcar o tempo em seus rituais religiosos. Suas cidades, como Tikal e Chichén Itzá, eram centros de poder político e religioso, com templos monumentais que ainda hoje fascinam estudiosos e visitantes. Outro exemplo de civilização antiga que influenciou o mundo moderno foi o Império Romano. Os romanos eram mestres em engenharia e arquitetura, construindo estradas, aquedutos e cidades que ainda são admiradas por sua durabilidade e funcionalidade. Além disso, o direito romano deixou um legado profundo, influenciando os sistemas jurídicos de muitas nações modernas. As guerras púnicas entre Roma e Cartago, por exemplo, moldaram o destino do Mediterrâneo e permitiram que Roma expandisse seu império por várias regiões. Enquanto isso, no Extremo Oriente, a China estava consolidando sua posição como uma potência global. Durante o período dos estados combatentes, várias dinastias lutavam pelo controle do território chinês, e essas guerras levaram a inovações militares importantes, como o uso da besta e a construção de fortificações elaboradas. Eventualmente, a China foi unificada sob a dinastia Qin, que estabeleceu um sistema de governo centralizado que durou por milênios. Essas civilizações antigas não apenas travaram guerras, mas também desenvolveram sistemas políticos e sociais complexos. A Suméria, por exemplo, foi uma das primeiras civilizações a criar códigos de leis, como o famoso Código de Hammurabi, que estabelecia regras claras para o comportamento social e para a punição de crimes. Na Índia, o sistema de castas organizava a sociedade de forma rígida, dividindo a população em diferentes grupos com responsabilidades e direitos específicos. As guerras e conflitos que marcaram essas civilizações também moldaram suas culturas e suas fronteiras.
As guerras médicas entre gregos e persas, por exemplo, foram momentos decisivos na história da Grécia Antiga, unindo as cidades-estado gregas contra um inimigo comum e promovendo a ascensão da cultura helênica. As guerras, embora devastadoras, também impulsionaram o desenvolvimento de novas tecnologias e estratégias militares. Ao longo da história, as civilizações antigas não apenas sobreviveram, mas prosperaram, graças à sua engenhosidade, resiliência e busca incessante por conhecimento. O legado deixado por esses povos pode ser visto em quase todos os aspectos de nossa vida moderna, desde as leis e os sistemas de governo, até as religiões e as tradições filosóficas. Ao entender suas histórias, podemos apreciar melhor as conquistas da humanidade e como o passado continua a influenciar o presente. E se você gostou dessa viagem pelo mundo antigo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para acompanhar nossos próximos vídeos. Vamos continuar juntos nessa jornada fascinante pela história da humanidade. E antes de sair, deixe um comentário compartilhando suas opiniões e sugestões sobre os próximos temas que você gostaria de ver. Sua participação é essencial para mantermos a conversa e o aprendizado vivos.